Glórias a Deus. A paz do Senhor. Louvado é o santo nome do Senhor. A palavra de Deus em Apocalipse, o capítulo número 21. João vai ter uma visão. Ele disse: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ativada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E Deus limpará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-lhe mais: está cumprido. Eu sou Alfa, Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quando aos tímidos, e aos incrédulos, abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos aqueles mentirosos, e de uma parte será lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele levou-me em espírito a um grande monte, e mostrou-me a cidade santa, nova Jerusalém, que de Deus é descida do céu. E tinha a glória de Deus na sua luz, é semelhante à pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 pedras, e as portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e 3 portas da banda do poente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos e o nome do Cordeiro de Deus. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado do seu comprimento, e tendo a sua largura, mediu a cidade com cana 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Mediu o seu muro de 140 quadros de côvados, e conforme a medida de um homem e que de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, de cidade de puro ouro, semelhante ao vidro puro. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados em toda a pedra preciosa. E o primeiro fundamento de jaspe, o segundo de safira, e o terceiro de calcedônia, e o quarto de esmeralda, e o quinto de sardônia, e o sexto sardio, e o sétimo cristófilo, e o oitavo de beril, e o nono de topázio, e o 10º de crispásio, e um 10º de jacinto, e um 10º de amestito. E as 12 pedras eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente.
E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. E as nações andarão na luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não haverá coisas nelas alguma que contamina ou que cometa abominação. A mentira, mas só o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós vemos esta palavra nesta manhã. João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. João estava na ilha de Pátimo, quando Deus dá esta revelação a João. Ele com seus olhos, ele possa ver a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, endereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que diz: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão meu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Limpará de todos os olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Nós vemos que nesses dias passamos por luta, por dor, por dificuldade, por percas, por tribulações. Mas quando Deus mostra que a João ali na ilha de Pátimo, Deus mostra tudo o que iria acontecer. E aqui que nos chama a atenção, no capítulo 21, João dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Um dia vai passar tudo isso aqui. E ele diz: agora eu vi a cidade santa, que era endereçada a Deus. E via também uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Glórias a Deus. E eles serão meu povo. Aleluia. Essa é a nossa esperança. É a nossa esperança de um dia a nossa igreja, nós sermos arrebatados para morar com o Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencerá, ele dará todas estas coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho.
mas quando aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicídios, e aos fornicadores, e aos que feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. Nós temos a oportunidade nesses dias em andar com o Senhor, em viver uma vida de esperança, aceitando a Jesus, buscando a palavra de Deus, vivendo em comunhão com o nosso Deus. Porque um dia tudo isso aqui vai chegar em nossas vidas. Um dia tudo que está preparado vai acontecer, que está preparado desde a fundação do mundo. Não sei o tempo, mas um dia isso há de acontecer. E que nesse dia o Senhor possa limpar todas as nossas lágrimas. E não haver mais morte, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Tudo isso vai passar. E que nós vivemos na presença do Senhor, a nossa esperança em Deus. Guardando a Deus, guardando a palavra do Senhor. Para que possamos viver uma vida na presença do Senhor, uma vida de esperança, uma vida de salvação. Glórias a Deus. Aleluia. Que nesta manhã o Senhor venha te abençoar grandemente, que o Senhor venha falar contigo e o Senhor venha dar força, graça, para que você venha permanecer na presença do Senhor, na esperança que um dia iremos morar com Ele. Aleluia. Glórias a Deus.